como forma de protesto contra normas sociais que responsabilizam as mulheres por estupros. Em Juiz de Fora é um movimento apartidário que surgiu de iniciativa espontânea de estudantes e foi ganhando apoio posterior de diversas organizações e coletivos da cidade. Hoje, o Culturama recebe as organizadoras deste evento, Milena Mello, Marina Barbosa e Tainá Castro. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Danilo, pessoal. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês batendo esse papo. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês se apresentem para o pessoal. Eu sou Marina Barbosa, eu sou feminista, militante, estudante do mestrado de Ciências Sociais aqui da UFJF. Bom, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Milena Mello, estou no primeiro período de jornalismo da UFJF e sou feminista. Boa tarde, galera. Eu sou a Tainá Castro, sou museóloga, estou fazendo doutorado em História aqui na UFJF e estou dando aula de História da Arte aqui na Facom. E queria agradecer muito o convite e o espaço que vocês estão dando para essa marcha. Imagina, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Bom, para começar, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre como nasceu em vocês a ideia de participar do movimento. Bom, Juiz de Fora, assim como o Brasil inteiro e o mundo, grande parte, tem o machismo praticamente já incorporado na sua cultura. E a partir do momento que surge essa marcha no Canadá, o Brasil importa esse movimento, percebendo que essas mulheres também são oprimidas. E como Juiz de Fora tem uma sociedade conservadora e não está fora dessa realidade, a gente, conversando, se uniu e percebeu que a gente tem ideias muito parecidas quanto ao feminismo e resolveu trazer esse movimento para cá. No ano passado já teve uma Marcha das Vadias, que foi junto com a Marcha da Maconha, e essa é a primeira vez que a gente vai fazer a marcha exclusivamente das vadias. E fala pra gente quais são as maiores dificuldades de se organizar um evento como esse, assim, dá muito trabalho, como é que é? Bom, organizar qualquer tipo de protesto já é uma dificuldade, porque você está fazendo algo que rompe com os padrões, né? Já foge do senso comum. Mas é uma coisa assim, organizar a Marcha das Vadias especificamente tem que lidar com um preconceito muito grande por causa do nome, né? Então aí a gente tem duas dificuldades, que é organizar o protesto e tentar levar informação para a população para melhor aceitação da marcha e entendimento do que ela realmente quer, que basicamente é liberdade e igualdade. Então, assim, dá bastante trabalho, sim, mas é muito gratificante para a gente perceber as pessoas mudando de opinião a partir do momento que encontram com os ideais feministas e revendo posturas machistas que tomavam anteriormente, então, assim, vale muito a pena. Teve algum momento, algum fato, assim, que marcou a organização da marcha que vocês gostariam de destacar como importante? Ou que vocês pensaram em desistir em algum momento? Alguma coisa durante essa organização que vocês gostariam de destacar para o nosso ouvinte? Eu acho que todas nós temos muito em comum que todas as mulheres já fomos vítimas de machismo, né? E acho que só isso já basta para que todas nós estejamos muito engajadas e acreditando muito nessa marcha. Nós promovemos alguns eventos durante a organização da marcha. A gente pode destacar um que a gente fez ontem, que foi um debate aqui no FJF, sobre o estupro que teve no EAD no ano passado, e discutindo exatamente como é que esse machismo está tão arraigado na universidade a ponto de ter neutralizado os próprios estudantes e a própria postura da universidade em relação a um ato de violência, como um estupro. A gente tem levado conscientização a alguns lugares, a alguns bairros e algumas escolas. E tem sido realmente muito gratificante poder discutir com secundaristas e com mulheres mais velhas como elas também se identificam com esse tipo de violência. Como foram esses meses da organização? E eu queria saber também quais as bandeiras que vocês vão levantar no sábado. Bom, esses meses foram meses assim, de muito trabalho, porque organizar um evento desse tipo, a gente precisa levar informação para as pessoas. E levar informação precisa a gente precisa conseguir verbo para fazer panfletos, para disponibilidade de tempo, para chegar nos lugares e conversar com as pessoas. Nós fizemos uma roda de conversa aqui na universidade, que foi muito bacana também. E nós fizemos uma rifa para as pessoas poderem ajudar, para a gente conseguir produzir as camisetas, os cartazes.
e os panfletos e os cartazes impressos, enfim. Nós fizemos bastante discussão durante essas reuniões sobre o que seria levantado como bandeira. Nós temos algumas questões. A principal questão, a principal bandeira é a bandeira da igualdade de gênero. Qualquer pessoa que se identifique como vadia, a vadia não trata só as mulheres, não é referente somente às mulheres, mas você citou aí, perdão, te interromper, mas você citou o termo vadia. Vocês tiveram alguma recusa? Vocês sofreram algum problema em relação a esse termo vadias? Que é um termo, assim, forte para quem não conhece a causa da marcha, né? Exatamente. Na verdade, esse termo a gente usa como tentando fazer uma desconstrução dele, né? Porque, na verdade, nós somos chamadas de vadias o tempo inteiro, por qualquer motivo que seja. Pela roupa que a gente veste, pelos nossos comportamentos. Se a gente bebe, a gente é chamado de vadia. Se a gente está andando à noite sozinha na rua, a gente é chamado de vadia. Então, a gente tentou incorporar esse termo e falar, tudo bem, então se ser livre é ser vadia, somos todos vadias. E a gente tenta explicar isso para as pessoas. É óbvio que a gente encontra resistências, porque elas não estão acostumadas a pensar desse jeito, desconstruindo o termo. Mas o que a gente quer fazer é tentar fazer com que as pessoas enxerguem dessa forma. A gente levantou algumas bandeiras, o que a Marina falou, principalmente a questão da igualdade, mas a gente tem também algumas discussões que são necessárias e são extremamente válidas sobre a opressão em relação à mulher, o papel da mulher no transporte público. A gente quer ter os direitos de não ser bulinada, de usar o transporte público sem esse tipo de inconveniente. O Nascituro hoje é uma pauta do movimento feminista e é uma pauta da Marcha das Vadias, e também é uma bandeira que a gente está levantando nessa marcha. Tá certo. Bom, vale lembrar que daqui a pouquinho, depois do Culturama, rola a última oficina da Marcha das Vadias, né, Milena? Gostaria que você falasse um pouquinho pro pessoal. Bom, gente, 3 horas da tarde, ali na Ágora, em frente à reitoria, um espacinho que tem um tabladinho ali, umas árvores, a gente vai para lá fazer os nossos cartazes, fazer algumas camisas, e essa vai ser a última oficina antes do dia da marcha. Então, se você quer uma camisa, é só você ir lá, a gente vai vender as camisas a R$20 prontas, ou você pode levar a sua e a gente pinta ela na hora por R$5. Vamos fazer também cartazes, vamos pintar a nossa batucada, e aí só chegar lá e participar, que vai estar aberto para quem quiser. Tá certo, e vale lembrar que daqui a pouquinho sai o resultado da promoção Camiseta Marcha das Vadias. Para quem participou, fique ligadinho daqui a pouquinho na Rádio Facom. Bom, vamos continuar em clima de feminismo. Vamos tocar uma música que fala da força da mulher. Essa música, cantada pela grande Rita Lee, conta com a participação de Zélia Duncan. Vamos curtir Pagou. Passaram nessa organização. Bom, vamos falar sobre polêmica também agora, né? Como vocês se comportam diante das críticas ao movimento? Bom, todo movimento tem críticas, né? E o nosso, com certeza, tem muitas também. Principalmente porque, como a Marina já falou, o nome às vezes assusta as pessoas. Mas como ela disse, a gente quer desconstruir esse termo da forma como ele é colocado e a gente tenta passar isso para as pessoas. Todo tipo de dúvida que surge ou crítica, a gente trata em discussão, debate e leva isso à frente. É óbvio que a gente discute sempre com quem está disposto a discutir, né? É claro que a gente não quer que venham simplesmente julgar e apontar o dedo na nossa cara, porque não é bem assim. A gente quer fazer um movimento que construa pessoas. Então a gente quer levar informação para todos os lados. Só complementando um pouquinho o que a Milena falou, o movimento está super aberto ao diálogo, tanto que a Marcha das Vadias aqui em Juiz de Fora, ela não é ligada a nenhum partido e nem a nenhum coletivo. Todos os partidos e todos os coletivos estão convidados para dialogar com a gente, construir a marcha em conjunto. Então a gente está aberto ao diálogo, a gente não está aberto ao conflito, que é uma coisa bem diferente da outra. Exatamente por isso, todos os eventos da Marcha das Vadias sempre estiveram com o microfone liberado para ouvir sugestões, para discutir assuntos, e exatamente o que for polêmico para as pessoas. A gente quer discutir, a gente não quer conflito. Isso realmente não está aberto na marcha. Muita gente, até pode ser uma dúvida do pessoal de casa, fica pensando como é que os pais dessas meninas reagem com elas indo para a rua
e vestindo camisetas escrito Marcha das Vadias. Como é que foi a família, gente? Pai, marido, namorado? Como é que foi a recepção familiar? A gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Isso é um fato. Quando a gente fala sobre machismo, as pessoas, quando começam a perceber esse tema, elas se identificam dentro das suas próprias casas. Eu, particularmente, não tive muito problema, porque a minha família, eu já sou feminista há alguns anos, então a minha família já aprendeu a lidar com isso. E o meu marido é feminista, então, particularmente na minha casa, esse diálogo é muito positivo. Mas a gente tem na construção da marcha muitas meninas secundaristas que passam por esse tipo de dificuldade. E eu acho que a postura que a gente quer levar é exatamente de diálogo. Então a gente sempre aconselha essas meninas a conversar com os pais, porque talvez quando eles tiveram a nossa idade, eles não tenham tido esse espaço de diálogo e de informação que hoje nós temos. Então até para que eles possam ser esclarecidos, porque o machismo é opressor para todo mundo. Não é opressor só para a nossa idade, ele é opressor para todas as idades. Nessa questão, assim, eu queria colocar que a gente recebe uma educação machista. Então, a gente é criado para ser machista. A partir do momento que a gente começa a se interessar pela situação da mulher na sociedade e vai conhecer o feminismo, aí que a gente consegue romper essas barreiras. Então, assim, nem sempre é fácil lidar com isso, né? E a família faz parte desse processo. Amigos, namorado, marido, pai, mãe, vó, todo mundo. Então, assim, por exemplo, particularmente eu não tive tantos problemas porque meus pais são bastante liberais e abertos a conversar, então não tive tantos problemas. Mas a gente reconhece que às vezes é complicado para algumas famílias aceitar isso justamente por conta da estruturação da nossa sociedade. Mas como a Tainá falou, só reiterando, né, a questão é só dialogar, conversar, que sempre se chega a algum lugar. Aproveitando esse clima que estamos falando de polêmica, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito do Estatuto do Nascituro e falasse também um pouquinho pra gente o que é. Bom, a gente é contra o Estatuto do Nascituro. Você perguntou o que a gente pensa que é um absurdo, na verdade, porque ele tira das mulheres vários direitos que foram conquistados com muita luta, através de muita luta. Então, o Estatuto do Nascituro, o que é mais importante a gente entender sobre esse estatuto é que o artigo 2º desse projeto de lei diz que o nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento da concepção, né, o óvulo fecundado passa a ter os mesmos direitos que a mulher. Então, um conjunto de células indiferenciadas, que ainda não tem sistema nervoso, que é potencialmente uma vida, que é como a antropóloga Débora Diniz coloca, é uma fantasia, né, porque cientificamente aquilo não é um ser humano, passa a ter os mesmos direitos, o mesmo direito de proteção por parte do Estado, que o ser humano já nascido, já crescido, e isso pra gente é uma afronta aos direitos das mulheres, porque o direito da mãe fica subjugado ao direito desse nascituro. Vários outros pontos polêmicos e importantes também desse projeto de lei que nós somos contra, por exemplo, em casos de violência contra a mulher de gravidez, fruto de violência sexual, fruto de estupro, esse projeto de lei prevê que se o pai for conhecido, ele pode figurar como pai na certidão de nascimento e ele vai ser o responsável por pagar uma pensão até os 18 anos para o filho, uma pensão alimentícia. Tudo isso, toda essa iniciativa é para controlar mais o corpo da mulher e para que ela não faça o aborto, né? Ou seja, o Estado dando condições, entre aspas, da mulher continuar com essa gravidez sem levar em conta o trauma que é essa violência sexual que ela sofre. Caso esse pai não seja encontrado, o Estado fica responsável por pagar essa pensão até os 18 anos. Mas o que é chamado de bolsa estupro, que está sendo chamado de bolsa estupro, que a gente acha realmente que é um absurdo,
porque, na verdade, passa por cima de todos os problemas que uma mulher possa ter, o problema do estupro, dessa cultura de estupro que a gente vive nela, não toca nesse assunto, passa por cima dessa discussão e desconsidera completamente a situação da mulher nesses casos. Eu queria deixar claro que a Marcha das Vadias, assim como qualquer coletivo feminista, nós não somos um coletivo feminista, mas assim como qualquer coletivo feminista, nós não somos a favor, nós não estamos incentivando o aborto, porque eu acho que ninguém é incentivador do aborto. O que nós somos a favor é da descriminalização do aborto. E o nascituro, ele é um absurdo, porque ele retrocede direitos já adquiridos e que são direitos mínimos da mulher de abortar, por exemplo, num caso de estupro. Isso é um direito mínimo. Isso é o mínimo que se pode propiciar uma mulher que já sofreu uma violência. Então, além de já ter sido violentada, ela é violentada uma segunda vez pelo Estado. Então, aqui, em momento nenhum, o que está sendo discutido se é legal ou não fazer o aborto. A gente não incentiva o aborto. A gente incentiva que a mulher tenha o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, de que o Estado não legisle mais sobre algo que não é passível de ser legislado, que é o corpo da mulher. O Estado proibir o aborto e o nascituro passar por cima dessa discussão de violência contra a mulher é também uma forma de nos violentar todos os dias. O nascituro, por exemplo, ele discute a questão dos direitos reprodutivos, ele retrocede com os direitos reprodutivos da mulher, com as pesquisas sobre células-tronco, e eu acho que seria uma grande perda, não só sobre essa discussão dos nossos próprios corpos, mas até sobre uma discussão científica de reprodução. Então, na verdade, o nascituro, ao contrário do que muita gente imagina, ela não vai afetar só a vida das mulheres, ela vai afetar toda uma sociedade acadêmica e científica que já está consolidada no Brasil. Com a aprovação desse estatuto, quem você acha que ganha? Quem sai ganhando com essa aprovação? Eu acho que os conservadores saem ganhando muito, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento político onde os direitos que foram adquiridos pelas minorias, e que é bom ressaltar que foram direitos lutados, assim, nenhum desses direitos foi dado de graça pelo Estado. Esses direitos são frutos de muitas lutas. Eles estão sendo ferrenhamente discutidos para serem retirados. É isso que a gente está vendo com a discussão do Código Penal, é isso que a gente está vendo com o Marcos Feliciano à frente da Comissão de Direitos Humanos, é isso que a gente está vendo com projetos como o Nascituro. Então, a gente está num momento político onde existe uma corrente política conservadora, que sempre existiu no Brasil, mas que nos últimos 10 anos mudou muito de figura, os lados ficaram muito nebulosos, e a gente está vendo esse conservadorismo à tona e ganhando espaço. E isso é algo para a gente prestar atenção. Bom, como vocês colocaram, a gente vive numa sociedade que ainda é machista, apesar de todos os avanços que a mulher já conseguiu na sociedade. Ainda hoje, vocês conseguem perceber de forma explícita o preconceito, as diferenças, tanto no ambiente de trabalho, na faculdade, assim, alguma diferença muito explícita feita assim, entre homem e mulher? Eu acho que quando a gente pode usar o exemplo da própria UFJF, quando a gente chega nos cursos de ciências humanas, por exemplo, a gente encontra um número muito superior de mulheres ao de homens. E quando a gente chega nos institutos de exatas, a gente vê isso completamente invertido. Então, que universidade é essa que corresponde à educação básica que a gente tem, né? Que nos posiciona as mulheres muito mais para as ciências humanas e os homens muito mais para as ciências exatas. E quando a gente discute isso dentro da universidade, é como se simplesmente não existisse. Quando a gente vê números que apontam isso, né? A gente vê muito mais engenheiros homens sendo formados do que engenheiras mulheres, porque esse espaço ainda do homem enquanto pensador de exatas, enquanto trabalhador físico, está muito mais definido na nossa sociedade do que a mulher enquanto professora, a mulher ligada aos cursos que vão voltar para dar aula,
ao cuidado e ao cuidado humano mesmo. Então, a gente está vendo isso refletido desde a educação básica, a universidade, e a gente vê isso sendo refletido no campo de trabalho, né? A gente vê áreas de trabalho masculinas e áreas de trabalho femininas, e é exatamente sobre isso que a gente quer discutir. A gente não quer mais que haja espaços de trabalho majoritariamente masculinos ou majoritariamente femininos. A gente quer que sejam espaços de diálogo e que sejam espaços construídos pelos dois gêneros. Você comentou quanto à questão do ambiente de trabalho. Bom, uma coisa assim que é importante colocar, por exemplo, a violência, ela não tem que vir exatamente através de uma violência física. Ela vem também através de uma pressão psicológica, alguma coisa assim. Então, assim, a coisa mais comum que tem dentro de uma empresa é quando você vê uma mulher num cargo de poder, considerado cargo alto da empresa, a primeira coisa a ser comentada, geralmente, é que ela só está ali porque ela teve alguma relação com alguém que a colocou ali. Isso é uma forma de opressão que às vezes a gente não percebe, às vezes passa batido, mas é uma coisa que diariamente forma na mulher aquela ideia de que ela não consegue fazer aquilo, entendeu? De que ela não pode fazer aquilo. E a sociedade, a universidade, a educação que a gente tem desde criança só nos condiciona a ser assim. Então, assim, é importante ressaltar que a opressão dentro desse tipo de ambiente, ela não vem só através de um estupro ou de um espancamento, ela vem através de palavras também, de olhares, de piadinhas que as pessoas acham que não tem nada demais, mas tem sim. Bom, eu vou falar um pouco assim, agora você perguntou no ambiente de trabalho, né, se a gente sofre algum tipo de violência. A gente tem os dados aqui da ONU que cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer de sua vida. Então, quer dizer, a gente sofre, né? A gente sofre violência em qualquer lugar, no ônibus, na rua, em casa também, bastante. E no ambiente de trabalho. Eu acho que são raras as mulheres, a partir desses dados, que não sofrem algum tipo de violência física ou simbólica dentro de qualquer ambiente dentro da sociedade em geral. Bem, a evolução da mulher em busca de seu espaço foi notória ao longo dessas décadas. Quais avanços vocês enumeram importantes e quais ainda precisam ser alcançados? Bom, um avanço importante aqui no Brasil foi a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha foi uma lei que caracteriza a violência contra a mulher como crime e foi um resultado de lutas, né? Não adianta a gente pensar que é porque ela chama Lei Maria da Penha que foi a Maria da Penha sozinha que conseguiu isso. Foi um resultado de lutas feministas de muitos anos, tentando qualificar esse tipo de agressão doméstica também, principalmente, como um crime, como uma violação da integridade física e psicológica da mulher. Outro avanço importante também nos últimos anos foi a caracterização do estupro, também em lei, né, por lei, como crime hediondo. E o atentado violento ao pudor também se tornou caracterizado como estupro. Isso também são avanços. A gente pode destacar também o ano passado o STF ter legalizado o aborto de anencéfalos. Essa foi uma grande conquista para a luta feminista, porque é extremamente cruel você sentenciar uma mãe a carregar 9 meses um bebê que ela sabe que vai nascer morto ou que vai morrer nos seus primeiros minutos de vida. Eu acho que essa é uma das maiores torturas que você pode submeter a uma mulher, e uma mulher que é mãe, né, que a partir do momento que ela tenha ali na barriga o seu filho e sabe que o seu filho vai nascer morto, eu acho que desqualifica até as lutas das mães de maio e várias lutas de mães que a gente tem, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, Belo Horizonte, de mães que lutam contra a violência e que é realmente devastador. Eu acho que tem muito ainda o que se avançar. A gente tem alguns projetos de lei que são muito positivos e outros projetos de lei, como o Nascituro, como a gente já citou, que são grandes retrocessos, e eu acho que a mudança começa da gente. Eu acho que a mudança, ela muito mais do que no Congresso, ela começa
na universidade, ela começa nos grupos de debate, ela começa na escola, ela começa no posicionamento dos professores ao tratar os alunos e as alunas, desde a educação infantil ao segundo grau, à universidade. A gente lida hoje com números assustadores. Por exemplo, a maior parte da comunidade acadêmica é formada por mulheres. Quando a gente chega no espaço das empresas, a gente vê que 16% dos empresários ainda são mulheres, e quando chega no espaço das superempresas, das megacorporações, só 4% são mulheres. Então, é realmente algo a se pensar, como é que as mulheres são, desde 85, a maior parte da comunidade acadêmica, e como elas ainda não ocupam devidamente, eu não digo nem a maior parte, mas seria pelo menos metade desse espaço, e a gente não ocupa nem 10% desses espaços. Então, essa ainda é uma luta, assim como as lutas sociais. A gente vê hoje na universidade os coletivos feministas travando grandes batalhas sobre as estudantes que são mães, que não têm acesso às creches. Pouquíssimas universidades federais hoje têm creche nos seus campos. A gente vê também que essas estudantes que, quando são mães, elas são expulsas das residências universitárias, o que é uma grande contradição social, né? Porque a gente aprende desde criança, quando a gente brinca de boneca, que a nossa função social é ser mãe. E a gente discute no feminismo exatamente isso. Será que a nossa função social é só ser mãe? Mas a sociedade acha que é. E quando a gente está na universidade e é mãe, a universidade expulsa a gente, né? Então, que universidade é essa que o tempo inteiro constrói dilemas sociais e expulsa uma universitária quando ela tem um filho da residência, né? Então, existem muitas lutas e exatamente sobre essas lutas que a Marcha das Vadias vai estar gritando no sábado no Parque Alfred. Então é isso, a gente do Culturama queria agradecer muito a presença de vocês aqui, e agora a gente vai deixar espaço para vocês poderem convidar o pessoal de casa para participar da marcha no sábado, se vocês quiserem deixar algum ponto que vocês acham importante destacar também, a gente dá a palavra para vocês agora. Bom, a gente quer convidar todos e todas para irem no Parque Alfred, sábado, dia 6 de julho de 2013. A partir das 10 horas começa a nossa concentração. A gente vai trocar ideias, fazer cartazes, levantar bandeiras e lutar pelos nossos direitos, pelo direito à autonomia dos nossos corpos. Vamos marchar por Juiz de Fora, tentando dialogar com a população, trocar uma ideia, conscientizar sobre as nossas bandeiras e as nossas reivindicações. Quem tiver afim, vai ser muito legal, será muito bem-vindo ou bem-vindo. Obrigada. Eu queria agradecer ao Culturama por ter convidado a gente, ter dado esse espaço pra gente. Espero vê-los todos na marcha. E eu queria convidar o pessoal de casa que, se quiser procurar depois no Facebook nossa página, Marcha das Vadias Juiz de Fora. A gente sempre atualiza com conteúdo que possa ser importante para o desenvolvimento pessoal, informações, vídeos, tudo que for importante com relação à causa vai ser publicado lá, novos movimentos que a gente possa vir organizar, tudo vai ser divulgado lá, e quem quiser participar, dar ideia, sugestão, é só ir lá. Queria deixar também para vocês a informação de que a marcha ela vai continuar promovendo alguns eventos, mesmo depois do sábado, mesmo depois dessa marcha. A nossa ideia é de que a marcha ela amadureça em Juiz de Fora, que ela crie realmente diálogos com a população, e que vocês fiquem atentos, principalmente na nossa página no Facebook, porque vários eventos estão vindo por aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, Milena Melo, Marina Barbosa, Tainá Castro, por essa conversa esclarecedora aqui.